galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Eu volto a lembrar vocês que vocês já voltaram para a escola e vocês, ao chegarem da escola, vão continuar aprendendo, né, estudando. Então, essas aulas da plataforma Gonçalves Dias servem para vocês sempre estar revisando o que você está estudando aí na escola, tá? Eu sou o professor Celso Ramos, professor de Biologia, e a aula de hoje nós vamos estudar aqui o citoplasma eucariótico. Vamos falar de organelas. Nós já tivemos uma primeira aula, onde eu falei de citoesqueleto, né, que são as estruturas que formam o esqueleto da célula, né, porque a palavra citoesqueleto significa esqueleto da célula. Agora eu vou falar das organelas, certo? São as estruturas que formam compartimentos no interior da célula eucariótica. Nós estamos estudando célula eucariótica. A célula procariótica, ela só tem um tipo de organela, que é chamada de ribossomo, tá? Que é uma organela que serve para produzir as proteínas. Aqui nós vamos falar de outros tipos de organelas, que são organelas membranosas, que formam compartimentos. Cada compartimento tem uma função. Aí eu vou falar sobre o retículo endoplasmático, né? Tem essa simples sigla aqui. Vou falar sobre o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, que é a mesma coisa. Vou explicar aqui para vocês a respeito dos lisossomos. São as principais organelas que mais caem nas provas, tá? Vou falar sobre os peroxissomos, vacúolos das células vegetais, explicar aqui para vocês a respeito da mitocôndria, né? E, por último, vou falar rapidamente sobre os plastos. Vocês vão entender o que seria esses tais de plastos aqui, o que significa, tá? Bem, vamos para a primeira organela, tá? Retículo endoplasmático. Bem, o retículo endoplasmático, ele é uma rede de tubos, tá? E bolsas achatadas que ficam interligadas ali dentro da célula. São estruturas que ficam próximos ao núcleo. Então, ó, isso aqui que vocês estão vendo é o núcleo da célula, onde nós encontramos o material genético envolto por uma membrana chamada membrana nuclear, certo? Próximo ao núcleo, a primeira estrutura que nós vamos encontrar é o retículo endoplasmático. Só que eu tenho aqui, pessoal, dois tipos de retículos endoplasmáticos. Tem dois tipos. Inclusive, a gente olha para a imagem e vê que tem diferença, né? Esse primeiro aqui, você vai perceber que tem um monte de pontinhos. Esses pontinhos, pessoal, são os ribossomos. Então, esse que tem esses ribossomos grudados, aderidos a ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso. Então, esse termo rugoso porque ele tem ribossomos formando esses pontinhos. O retículo endoplasmático, onde você vai olhar que não tem pontinho nenhum, é o retículo endoplasmático liso. Então, é isso aqui, ó, retículo endoplasmático liso. Então, agora eu vou aqui falar para vocês, separadamente. Primeiro, vou falar sobre o retículo endoplasmático rugoso, depois, vou falar do retículo endoplasmático liso. Por quê? Cada um tem funções distintas, tá? Mas também eles apresentam funções em comum. Qual é a função que o retículo endoplasmático liso e rugoso têm em comum? Transporte. Transporte de substâncias no interior da célula. Os dois eles fazem essa função, tá? Agora eu vou falar das diferenças. Vou falar primeiro do retículo endoplasmático rugoso, que também é chamado de granuloso. Por quê? Porque eles apresentam grânulos, pequenas rugosidades, né? Esses grânulos estão sendo representados aqui na imagem por esses pontinhos vermelhos. Esses pontinhos vermelhos aqui, pessoal, são ribossomos, tá? E nós já sabemos que os ribossomos são organelas que têm a função de produzir, de sintetizar proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso, como ele tem ribossomos aderidos a ele, então ele tem a função também de produzir proteínas. Porque se os ribossomos produzem proteínas,
o retículo endoplasmático rugoso também produz. Então, para você lembrar, não esquecer, você lembra aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso. Esse R de rugoso dá para você lembrar de R de ribossomo. E você sabe que ribossomo produz proteína. Então, o retículo endoplasmático rugoso produz proteína, certo? Porque ele tem a presença de ribossomos aderidos, grudados a ele, ok? Como eu já falei, produz proteínas, sintetiza proteínas, tá? Produz proteínas que será exportada para fora da célula, ou seja, se a célula for produzir proteínas que ela vai jogar para fora, ela vai armazenar essa proteína primeiro aonde? No retículo endoplasmático rugoso. Então, ele produz a proteína, sintetiza, armazena essa proteína, tá? E o que mais? Ó, ele promove a síntese de proteína que será exportada para fora da célula ou que formarão a membrana plasmática, ou até mesmo atuem como enzimas lisossômicas. Então, lembra que na célula, pessoal, na membrana plasmática, ou seja, na superfície da célula, você vai encontrar proteínas. Onde é que essas proteínas são produzidas? No retículo endoplasmático rugoso, tá? E também é lá no retículo endoplasmático rugoso onde você vai encontrar enzimas que são produzidas, que vão formar os lisossomos, que é um outro tipo de organela que nós vamos estudar daqui a pouco. Ok? Então, tá aqui, ó. Isso aqui, essa estrutura que está em marrom, é o ribossomo. O ribossomo em processo de fabricação da proteína. Ele lê uma molécula de RNA mensageiro que foi produzida no núcleo da célula e ela traz a informação para que esse ribossomo sintetize, produza a proteína. E aí essa proteína ela vai sendo formada aqui. Depois que ela é formada, ela vai ficar armazenada onde? No retículo endoplasmático rugoso. Tá aqui, ó. Essa estrutura aqui que está sendo delimitada, formada por membrana, tá vendo? Essa partezinha laranja. Aqui dentro é essa partezinha aqui, ó. É uma cavidade do retículo endoplasmático granuloso. Veja que essas estruturas em marrom são ribossomos em processo de produção de proteína. Tá vendo que ele está produzindo proteína? Ó, esse fio que está passando aqui é o RNA mensageiro. O ribossomo ele passa por esse RNA mensageiro e cada vez que ele vai se movimentando no RNA mensageiro, a proteína vai sendo produzida, ó, e ela vai sendo jogada para onde? Para dentro do retículo endoplasmático rugoso, tá? Beleza. Agora eu vou falar do retículo endoplasmático que não é rugoso, que é o retículo endoplasmático liso, que também é chamado de quê? De não granuloso. Então, para você não esquecer para que serve o retículo endoplasmático liso, você olha L de liso, L de lipídio. Lipídio é um tipo de molécula que forma, por exemplo, os óleos, as ceras e as gorduras. Então, os lipídios são produzidos no retículo endoplasmático liso, ok? Então, ele é representado por uma estrutura que não tem esses grânulos aqui. Então, ele promove a síntese de ácidos graxos, ou seja, ácido graxo é um tipo de lipídio. Ele produz o quê? Fosfolipídio, que também é um tipo de lipídio. E ele produz esteroides, que também é lipídio. Então, se produz lipídio, logicamente, ele vai produzir ácido graxo, fosfolipídio e esteroide. Os ácidos graxos, pessoal, eles fazem parte desse tipo de molécula aqui, fosfolipídio. Fosfolipídio é uma molécula que vai fazer parte da formação, da constituição química da membrana plasmática. E os esteroides também. Por exemplo, o colesterol. O colesterol ele é produzido no retículo endoplasmático liso. Vai fazer parte da formação da membrana plasmática. O colesterol vai ser usado para produzir hormônios esteroides, como a testosterona, a progesterona. E todas essas estruturas são produzidas aonde? No retículo endoplasmático liso.
tá? Então, eles são abundantes em células do fígado, que são chamados, ó, a célula do fígado é chamada de hepatócito, ok? E ele é bastante presente nas células das gônadas. O que são as gônadas? Testículos e ovários, tá? Órgãos reprodutivos. Então, toda vez que você tem um tipo de célula que produz bastante esteroide, que produz muito lipídio, essa célula ela tem como organela mais presente o retículo endoplasmático liso. A mesma coisa eu posso citar para vocês. Se você sabe que uma célula tem uma alta especialidade de produzir proteína, ela tem muito retículo endoplasmático rugoso presente. Então, a organela que está mais visível na célula tem a ver com a especialidade que ela apresenta, que ela produz. Se uma célula produz mais lipídio, ela tem um retículo endoplasmático liso mais evidente, tá? Se uma célula produz mais proteína, ela tem um retículo endoplasmático rugoso mais presente, ok? Também tem a função de promover a desintoxicação celular. Como é um tipo de organela que está bastante presente nas células do fígado, essa organela que tem a função de promover a desintoxicação, ela vai destruir o quê? Ela vai destruir molécula de álcool, pesticida, outras drogas. Sabe a pessoa que bebe bastante, gosta de um álcool? Então o fígado dela vai sofrer. Por quê? Porque as células do fígado, que são chamadas de hepatócitos, tem como organela que está mais presente, quem? O retículo endoplasmático liso, que é uma organela altamente especializada em desintoxicação. É ela que vai eliminar o álcool, o excesso de álcool que você consome, ok? Vamos lá. Outra organela muito importante que nós vamos encontrar na célula, complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tá? Então, ela vai ser uma organela formada por 6 a 20 bolsas membranosas que são achatadas, tá? São chamadas de cisternas. Ficam uma empilhada sobre a outra, tá? E qual é a função do complexo golgiense? É ele que vai promover, pessoal, a secreção celular. Tudo que a célula produz, que serve para ela exportar, ou seja, mandar para fora dela, ela vai armazenar onde? No complexo de Golgi. E esse complexo de Golgi vai começar a formar pequenas vesículas. Essas vesículas vão se fundir à membrana plasmática para poder a célula eliminar essa estrutura. Então é mais ou menos assim, ó. Isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo é o retículo endoplasmático rugoso. Qual é a função dele? Produzir proteína. Então imagina que a célula que vai produzir uma proteína que vai ser jogada para fora dela. Então, primeiro, essa proteína é produzida no retículo endoplasmático rugoso. Aí ela vai produzir vesículas que vão se fundir com quem? Com o complexo de Golgi. E esse complexo de Golgi, ele vai produzir vesículas que vão se fundir aonde? A membrana plasmática, a superfície da célula. E, posteriormente, essas substâncias que estavam dentro da vesícula vão ser eliminadas, promovendo a secreção celular. O complexo de Golgi, além de promover a secreção celular, é ele que vai ser responsável por produzir também um outro tipo de organela, chamada de lisossomo, tá? Que nós vamos ver daqui a pouco. Os lisossomos são organelas que promovem a digestão intracelular, que é a digestão que ocorre dentro da célula. Também será responsável por produzir um outro tipo de organela, chamada de peroxissomos, ok? Então, a função secreção celular. Então, imagina uma célula que tem a função de secretar substâncias químicas. Essa célula tem bastante complexo de Golgi presente. O complexo de Golgi também vai ser o responsável por produzir uma estrutura presente nos espermatozoides. Essa estrutura é chamada de acrossomo, tá? O que é o acrossomo? É uma bolsinha, tá? Cheia de uma substância química, tá? Uma enzima digestiva, na verdade, chamada de hialuronidase, com H, tá ok? É hialuronidase, uma enzima que serve para degradar
o ácido hialurônico que fica no entorno do óvulo. Ou seja, o espermatozoide tem uma enzima que ajuda ele a penetrar o óvulo, para que ele consiga promover a fecundação. E esse acrossomo ele é feito desse complexo de Golgi. Tá? Lisossomo. Lisossomo é uma organela, uma bolsinha cheia de enzima digestiva. E como você já sabe, enzima é feito de proteína. E proteína é feito aonde? No retículo endoplasmático rugoso. Então eu vou voltar para aquela imagem anterior. Aqui, ó, os lisossomos são feitos da seguinte maneira. As enzimas digestivas, né, que estão contidas no lisossomo, ela é produzida aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso. Lá do retículo endoplasmático rugoso, essas enzimas faltam ter um acabamento final, tá? E aí ela vai para onde? Vai para o complexo de Golgi. Quando essas enzimas estão prontas para serem utilizadas, elas são formadas a partir elas são empacotadas, né, essas enzimas são empacotadas por vesículas que saem do complexo de Golgi, formando, por exemplo, o lisossomo. Tá? Então, o lisossomo tem a função de promover a quebra de substâncias químicas, a digestão intracelular. Tá? Essas membranas dos lisossomos, elas contêm uma bomba, tá, pessoal? Que é bomba de hidrogênio e de cloro, ok? Essa bomba de hidrogênio e de cloro promove um aumento da acidez no interior dos lisossomos. E vai ser ideal para que as enzimas possam atuar, tá, nas estruturas químicas que, por exemplo, a célula possa digerir. Então, vou dar um exemplo de duas funções que os lisossomos apresentam. Tá? É a função autofágica e a função heterofágica. O que seria a função autofágica? Imagina que a célula tem muitas organelas em excesso. Elas precisam destruir essas organelas que estão em excesso. Como as organelas são estruturas que fazem parte da própria célula, então a célula vai promover a autofagia. O que seria autofagia? Auto quer dizer de si mesmo. Fagia quer dizer comer. Ou seja, as enzimas lisossômicas da célula vão destruir estruturas da própria célula. Por exemplo, imagina que eu tenha bastante mitocôndrias presentes na célula. Então, essas mitocôndrias vão se fundir a lisossomos. Esses lisossomos que contêm enzimas digestivas vão digerir essas mitocôndrias e ela vai ser eliminada. Essa é a função autofágica. A função heterofágica é quando a célula utiliza os seus próprios lisossomos para digerir substâncias de outro ambiente. O termo hétero quer dizer diferente. Então, algo que não faz parte da célula vai ser digerido pelas enzimas do lisossomo. Então, por exemplo, uma célula aqui, quando ela promove um englobamento de uma partícula externa, que a gente chama isso aqui, pessoal, de fagocitose, né? Que é quando a célula ela fagocita, ela engloba partículas do meio externo. Essa partícula do meio externo vai ficar num fagossomo, que é uma vesícula, né? E ela vai se fundir com o lisossomo, promovendo a liberação de enzimas digestivas que vão digerir essa partícula do meio externo, ok? A função autofágica, ela vai existir muito, por exemplo, quando o girino ele vai perder a cauda. Sabe quando o filhotinho do sapo ele está se transformando no sapo? Aquela cauda ela desaparece porque os lisossomos das células do próprio girino começam a destruir as células da cauda, ok? Outra organela importante são os peroxissomos, que eliminam a água oxigenada do interior da célula. Muitas reações químicas podem formar água oxigenada e para isso tem que ter os peroxissomos que promovem essa desintoxicação, tá? E aí nós temos o vacúolo, que estão presentes na célula vegetal, que serve para armazenar excesso de água. Nós temos as mitocôndrias, que promovem a respiração celular. Nós vamos ter uma aula especialmente a respeito disso. E por último, os plastos, tá? Que a gente também vai ter uma aula a respeito de cloroplasto, por exemplo. Então essa foi a nossa aula de organela citoplasmática.
Eu espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.